Agora são 8h16. Agora sim vamos conversar aqui com o doutor, professor Luiz Roberto de Oliveira, que está aqui lançando o livro Escritos de uma Vida. São poemas e crônicas, né? Que o Luiz Roberto, que é um professor de saúde pública, foi secretário de cultura aqui da cidade de Botucatu, militante político eu conheci ele em 1980 lá no velho MDB e desde então a gente se conhece. Sabia que ele escrevia, mas não sabia que ele era poeta também. Tem várias poesias aqui e a gente vai conversar com ele a respeito desse livro, que tive o prazer na semana passada, quando a gente estava agendando aqui, de receber o primeiro livro, né, que ele distribuiu, inclusive com um autógrafo aqui, o que me envaideceu profundamente. Luiz, prazer receber você aqui, seja bem-vindo à Rádio Clube e parabéns por esse novo filho, é o quarto, né? São 3 filhos e o quarto filho. Bom dia, Haroldo, bom dia, Osmar, bom dia, ouvintes e espectadores da Clube FM, essa emissora que se destaca em audiência na nossa região, estou sabendo disso há pouco tempo. Então, uma grande emoção, uma grande alegria de estar aqui para conversar com vocês um pouco e aproveitar de mandar um abraço de todos aqueles que estão nos vendo agora, que eu sei, né, que eu enviei o convite, já tive retornos de São Paulo, de Santos, de Campinas, de Ribeirão Preto, de Araçatuba, daqui mesmo, muita gente que já está sintonizado e nos vendo agora, né? Você estava até me mostrando, tem algumas pessoas já estão dando uma lista de presença, estamos aqui na lista de presença aqui. Tem uma médica de São Paulo, a Paula, né? Paulinha, falar ao vivo, Paula que Patrícia. mandou um grande abraço a você, que naquela época, né? Na nossa política aí, você da mesma geração da Paula. Atormentei muito. Ela mandou um abração para você. Uma das fundadoras do DCE. Isso. Da Unesp, como é que chama mesmo? O DCE tem o nome de uma guerrilheira lá de Ourinhos, de Bauru, eu não vou lembrar o nome dela. Helenira Rezende. Helenira da Rezende, foi uma ativista importante do centro acadêmico aqui, da área de cultura e também das políticas públicas. Esses dias eu estava vendo umas publicações que a Unesp divulgou em relação ao aniversário e falando um pouco, né, da história da Unesp. Tinha bastante imagem, inclusive algumas que eu havia feito quando eu era um tribuneiro, né, do jornal Tribuna Operário, umas manifestações lá, e eu acabei vendo essas imagens de manifestações, passeatas aqui na Rua Amanda, e tá lá a Paulinha, tem um monte de gente lá, que são de boas memórias. E esse livro aqui, Luiz, obrigado, um beijo pra Paula, um beijo pra todo mundo que tá nos ouvindo aí. O seu filho lá em Ribeirão Preto também tá ouvindo, né? Quero mandar um abraço para todos os filhos, netos que estão agora, Nair tá nos vendo, a esposa, né? E amigos, esses amigos todos aí com certeza estão nos vendo, então quero falar da grande alegria e contar com eles, como já conto sempre, né? São um grande estímulo para a produção desse livro. É o primeiro livro, Haroldo. Como todo mundo, né? Almeja um dia, né? Aquela história de plantar uma árvore, de ter os filhos, de ter um livro. Então eu estou cumprindo esse papel nessa fase da vida, que eu já ultrapassei a faixa dos 80, né? Já entrei nela e falei, é hora. 80? Com essa carinha de 50? Agora é hora de soltar o livro, ele reúne escritos, né? Escritos desde a juventude, desde os anos 60 lá, esses anos que você relembrou aí, né? Do movimento estudantil, toda aquela agitação, aquele movimento que havia, passando pelos anos 80, da redemocratização, os anos da Constituinte, até chegar nos anos atuais, né? Essa fase atual da pandemia. Então tem escritos aí, inclusive, dessa época da pandemia, né? Retratando toda a dificuldade, todo o sofrimento que foi imposto, sobretudo à população brasileira, não só, mas sobretudo a nossa população, né? E então é isso, reunir. Foi um trabalho difícil, né, de coisas escritas lá nas gavetas, nas pastas, que fui juntando e aí selecionei alguma coisa para trazer para cá, na forma de prosa e de versos, né? E uma montagem do livro assim, dessa forma, quer dizer, mais uma montagem cronológica, desde os anos 60 vindo... Isso que eu ia perguntar, é cronológica a apresentação e misturado, você vai ler
poemas e vai ver algumas crônicas ao longo do livro, não só poesia e só crônica, não, estão misturados, obedecendo essa lógica cronológica. E soltar o livro agora cumpre uma ideia que sempre me acompanhou, né? Que é a questão de que de nada vale um produto qualquer, seja ele qual for da atividade humana, nada significa se ele não for consumido. Então, ter escritos guardados só para a gente não significava nada. Então, chegou a hora de mostrar para o mundo essas coisas e ver agora, né, como é que isso vai repercutir na vida de cada um que tivesse a oportunidade de ler essas coisas aí. Certamente a gente busca encontrar muita afinidade, né, com os leitores, certo? E agora nós estamos fazendo essa entrevista aqui, começando a visitar os locais de venda, os locais de divulgação. Nós estamos cumprindo a última etapa de um processo de produção literária, de produção artística, seja ela qual for, que é de mostrar a sua obra, o seu produto para o consumo de outras pessoas que não você próprio, né? É a dura tarefa agora da conquista, da sedução e poder ser consumido por sei lá quantas pessoas serão conhecidas e desconhecidas. E espera que a mensagem que a gente vai perceber ao longo de todo o livro, né, que eu deixo aqui, é uma mensagem de esperança, sempre, desde a juventude, sempre cantei a esperança, né, muito inspirado, por exemplo, em Carlos Lyra, Chico Buarque e tantos outros autores daquela época lá de trás, do teatro, do cinema, da música mesmo, né? E que falava da esperança em dias de mais luz, de dias de mais vida, de dias de mais humanidade. Então, eu estou tentando agora entrar nesse time dos escritores. E Botucatu, só para terminar, Botucatu é uma terra pródiga, né? Eu tive a felicidade de cumprir o uma função de secretário da Cultura, você disse aí na hora que me apresentou, dos anos 2005 a 2008, no mandato do IELO, que foi riquíssimo para mim, para o meio cultural, né? Quando nós publicamos muitos livros, nós ensaiamos o PIPA, que depois veio se transformar na lei de produção, né, de incentivo, né, da produção cultural, que hoje é lei em Botucatu, o PIPA, né? Nós começamos lá. Então foi o ponto de virada na minha vida, né? A certeza de que a minha turminha, né, aquelas pessoas com quem eu quero conviver e quero ajudar e reproduzir o trabalho que fazem, é exatamente dos artistas, aqueles que criam, são tão importantes para a cultura e para a vida de um povo. Então eu, como os outros, eu acho que os meus escritos refletem com certeza os momentos que eu vivi, desde lá da juventude até a atualidade. Algumas coisas, quem lê esse livro vai se identificar, e essa que é a expectativa. E tem bastante dedicação, né? No momento que você estava escrevendo esse livro, você estava pensando em alguma coisa que você estava vivendo, que você estava sentindo, desde no ambiente doméstico até o ambiente público, político, enfim, né? Acadêmico. Com certeza. É claro que dedico aos pais, né? Laura e Álvaro, né? São os dois genitores. Tem até a casa onde você nasceu aqui, Luiz? Tem. O último escrito, eu descrevo uma pintura que a minha mãe fez, que começou a pintar aos 70 anos, que é outro grande estímulo à minha vida e a de todos nós. Aos 70 anos, a dona Laura começou a pintar. Então tem uma pintura da casa onde eu nasci, na fazenda, lá na zona rural de Altinópolis, né? Então ela pintou. Nós pusemos no livro em preto e branco, não ficou legal. Na reedição, com certeza, esperamos que tenha, né? Se não tiver do livro físico, eu acho que terá. Mas o livro eletrônico que está em preparação e logo já vai estar à disposição, o e-book, aí sim estará colorido e aí vai poder ver a beleza da pintura. E eu aproveito o quadro para descrever uma pintura da casa onde eu nasci, que é o último escrito do livro, né? Que é em memória dos pais, e eu faço toda a descrição. E Altinópolis, onde você nasceu, é uma terra bonita, né? Uma vez eu passei por lá, várias vezes eu passei por lá,
E o que tem de primeira, a cidade é bonita, organizada, limpinha, uma pequena cidade. Agora, depois que você descobre os segredos da cidade, ela fica mais bonita ainda. O que tem de caverna naquele lugar lá, uma produção grande de café, né? Grutas, cavernas, cascatas, muito. A fazenda onde eu nasci, Fazenda São João da Mata, hoje ela é um espaço de produção cultural, de atividades culturais, né? Recebem pessoas lá, né? Que passam e tem uma programação grande lá. E Altinópolis, uma cidade linda, é claro, né? O povo altinopolense também, né? Muitos parentes lá, alguns estão nos vendo agora, com certeza, né? E nessa caminhada, dessa fase da vida, certamente eu vou dar uma chegada em Altinópolis para levar esse livro para as pessoas que quiserem conhecê-lo. Conhecer lá. Tem uma atividade cultural grande lá em Altinópolis, porque acho que Ribeirão Preto fica muito, Ribeirão Preto e Franca fica muito perto, né? Sim. Meio que cria sombras, né? Sim. Não sei te dizer exatamente, mas teve... acho que Ribeirão, como você diz, Ribeirão domina toda a região, né? Toda a atividade econômica, cultural, social, Ribeirão. Mas Altinópolis, como todo local, como Botucatu, né? Altinópolis é bem menor que Botucatu, mas tem também a sua vida cultural. E eu tenho escritos, né? Na verdade, aí uma música, né? Que é uma valsa que já foi interpretada pela nossa orquestra sinfônica, né? Com o solo do Franklin, já foi. Lá atrás teve uma interpretação. Qual que é o nome da música? Tá aqui no livro? Não, tá. Porque ela é só melodia, tributa a um saxofonista. E é uma homenagem que eu fiz ao Alcindo Pierucci, que foi um grande músico da cidade, né? E que animava todos os carnavais, todas aqui as quermesses. Lá em Altinópolis. Então eu presto homenagem a esse saxofonista, né? Numa valsa com 3 movimentos que... Provavelmente, já falei com o maestro, ela vai receber um novo arranjo. O maestro indicou o arranjador da orquestra atual, né? Já entrei em contato com ele, não tive retorno ainda, mas certamente será apresentado, se possível, em abril, na época do aniversário da cidade, que tem um concerto com autores locais, né? Se possível, nós vamos ver se apresenta. Mas só para dizer que da atividade cultural, como todo lugar, lá tem. Tinha teatro, tinha muita música, tinha, né, os carnavais e outras coisas. Eu não sei falar muito mais de Altinópolis agora. E você andou bastante, né? Em Ribeirão Preto, depois Ilha Solteiro. Me lembro que você falava bastante de Paranapanema, onde você atuou como médico lá. Como que você chegou aqui em Botucatu? Eu cheguei a Botucatu pela faculdade, um concurso que eu fiz. Mas eu logo que saí da faculdade de Ribeirão Preto, né? Fiz um ano de especialização em nutrição, aí saí para o mundo, que é o que eu queria, era o plano de vida. Durante o curso, a gente alimentou essa ideia de ser um médico da população, né? Ir para o interior, trabalhar como médico com uma população. Mas saí de lá, fui convidado, enquanto eu estava terminando a especialização, fui convidado pelo João Carlos Pinto Dias, um grande médico, um grande pesquisador de doença de Chagas e amigo, um dileto amigo. Ele me convidou para ir com ele lá para Ilha Solteira, ele era o chefe da saúde pública. Então eu comecei lá, passei 1 ano e meio lá em Ilha, no setor de saúde pública. Já era cidade ou era só usina? Era a época da construção, e já era uma cidade, como ela ficou, depois certamente foi ampliada, né? Era a época da construção da usina. Então era barrageiro. Estava lá junto com todos os demais que estavam lá, um grande hospital, uma grande equipe médica que fazia de tudo lá. Então foi o meu aprendizado, diria equivalente da residência, foi lá. De lá saí, fui para Paranapanema. Aí para pescar na represa. Sim, ao lado da Jurumirim, né? Foi um acerto que eu fiz com a prefeitura, baseado naquele estímulo lá do curso, né? Junto com o Paulo, que é um colega, compadre, que está em Campinas. Ele exerceu 10 anos a medicina em São Miguel Arcanjo, interior, depois foi para Campinas. Então, com o Paulo, escolhi essa Paranapanema, que é relativamente próxima a São Miguel Arcanjo, e cumpri aquele papel de ser médico de uma população. Lá eu fiquei 2 anos e meio, né? E aí, nesse período, enquanto estava em Ilha Solteira, estive lá com o Schmidt, com o padre, Dr. Schmidt aqui de Botucatu, um abração para ele agora, que deve estar nos vendo e ouvindo agora também. Com o Schmidt, ele anunciou
anunciou o concurso aqui. Então eu prestei o concurso para o Departamento de Saúde Pública e fui selecionado e vim para cá. Que aí eu queria que ano cumprir. Que era isso? Esse foi em 72, né? Transferi para cá, saiu a nomeação em agosto de 74. Aí eu viajei de agosto até dezembro e em janeiro a gente se mudou para cá com a família e estou aqui até hoje, desde janeiro de 75, e exerci a docência aí na faculdade por 33 anos. E dos filhos nascidos, acho que quase todos são Tinha o Botucatu. Rodolfo, o primeiro, que está em Ribeirão, que por sinal é o nosso editor. Editor do livro. Editor do Lapenta Mídias, né? Está cumprindo um papel muito bacana. O Maurício, que é um veterinário, que está em São Paulo, também está divulgando. Ele está em São Paulo agora? Está, no Ponto Verde, que é um dos lugares, um dos pontos de venda do livro. Ponto Verde fica lá na Rua São Benedito, 1135, em Santo Amaro. Então, para os amigos, né, que estão em São Paulo, se quiserem adquirir o livro, pode ser nesse local. E o Pedro, mais novo que você conhece, que está aqui, né, que são os nossos filhos. Pedro nasceu aqui, Maurício em Avaré e Rodolfo em Ribeirão Preto. Nós lembro bastante. Eu lembro do Pedro no colo, do Luiz nas reuniões do MDB, aquele ambiente contaminado de cigarro. A gente ia para as reuniões lá. Hoje em dia ninguém fuma em ambiente fechado. E nas reuniões do MDB a gente saía. Tinha que tomar 10 banhos para sair aquele cheiro. Ô Luiz, ficou coisa de fora aqui desse livro ou não? Porque uma história de 80 anos, como você está dizendo, 60 anos, como você está dizendo, não cabe em 120 páginas, né? Não, são coisas, são uma catança que eu fiz, né, de coisas acumuladas. Fiz uma seleção de alguma coisa que conseguisse passar essa ideia que eu gostaria de passar. Então ele tem um corpo assim, né? A edição cumpriu esse papel de selecionar, deixar muita coisa fora e incluir e aprimorar aquelas coisas que entraram do meu ponto de vista, é claro. Então ficou um livro pequeno, enxuto, fácil de ler, né? E que agora precisa ser conhecido, precisa ser aberto, lido e aí eu ter os retornos. Ô Luiz, considerando, né, essa responsabilidade que você tem, você leva tudo muito a sério, ser docente, ser secretário, ser militante político, ser pai, ser avô agora, ser um executivo da cultura. Aliás, na sua gestão, quando começou a organização do profissionalismo dos músicos, dos artistas aqui na cidade de Botucatu, quando você passou a exigir microempreendedor, aquelas coisas para sair nota da prefeitura, valorizando esses artistas, né? Que bom que você está lembrando disso. No entanto, a gente folheando aqui, eu vi nessa semana aqui, eu vi várias coisas, não tive tempo de ler o livro inteiro, mas ele não tem uma pegada ideológica. A gente, quando conversa com você é um cara carregado de energia, de ideologia, de posições firmes. E aqui tá bem suave, gostoso de ler. A gente mergulha sem essa preocupação ideológica de patrulhamento ou coisa que o valha, né? E é uma coisa mais humana que você está mostrando, conflitando inclusive com alguma coisa que você discorda ou concorda, mas está aqui para refletir, né? Haroldo, você está dizendo que você não leu o livro, né? Mas o pouco que você leu e o que você falou aqui agora, você está refletindo exatamente o espírito que eu quis dar ao livro, né? Não é um livro panfletário. Vou falar porque eu ouvi de um autor agora nesses dias isso, então não é. Ele não tem essa intenção. Não é um livro militante. E eu vi isso aí, quer dizer, para ser autor, para me meter a escrever, né? Eu sempre me mirei nos autores que sempre admirei, né? Sempre Saramago, por exemplo, Neruda. Eu falar alguns porque tem a vinculação ideológica, como aquela que Mário eu passei Quintana. a ter um dia na vida, né? Como é? Você citou vários aqui, eu só não sei quem que é Nise Silveira, que o resto já vi. As afinidades. Nise Silveira foi a doutora Nise. Doutora Nise é uma brasileira que fez uma revolução da assistência psiquiátrica. Ela iniciou a luta antimanicomial e ela trabalhou, conseguiu extrair, né, dos doentes que ela acompanhava, né, da humanização
dos hospícios antigos, né? Da crítica ao uso do eletrochoque. Ela foi uma grande batalhadora, humanizadora da assistência psiquiatra, e ela então trabalhou com a loucura produzindo arte, né? Grandes artistas ela acompanhou naquele período que estava lá, e depois dela desencadeou um processo de luta antimanicomial e de exploração dessa questão da criatividade, da possibilidade da interação do doente mental com a sociedade, né, mediante a cultura, para que permanece até hoje. Botucatu, nós temos um grande exemplo disso, você sabe. A Associação Arte e Convívio, ela trabalha exatamente na perspectiva da doutora Anise. Então, essa frase que eu peguei aí dela, é isso aí: todo mundo tem um pouco de loucura, para desmistificar um pouquinho. Eu é louco, todos nós temos um pouco de loucura, e eu compartilho dessa ideia. Eu sou um pouco louco. Vivam a imaginação, nossa realidade é mais profunda. Ela estimulando que se faça isso. O Saramago é quem você conhece, que todos conhecem, né? Então peguei uma frase singela: é preciso recomeçar a viagem sempre, né? Sempre. Mário Quintana, um gaúcho, jornalista, escritor, com grandes sacadas, um cara de grandes prestígios também. Mário Quintana é gaúcho? Sim, sim. Um bom poema é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente, e não o contrário. Quer dizer, se um bom poema, então eu quero que os poucos poemas que eu pus aqui, eles sejam bons de acordo com o que Mário Quintana colhe. Ele lê a gente, né? Parece que ele está lendo a gente do que a gente lendo ele. E o Fernando Pessoa, que me estimulou muito a lançar o livro, porque tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, a gente espera, quer dizer, escrever é um ato de grande solidão, e as obras de arte são uma infinita solidão. Só o amor as pode compreender, já disse o Rilke, né? Lá no passado, que é outra referência minha. Bom, então é isso aí. Não é panfletário, mas você vai identificar, Haroldo, particularmente os escritos dos 60 anos para cá, que 60, 42 mais 60, 2002, do século agora, do século 21, né? Os escritos são os escritos de mais maturidade, de mais densidade. Não são panfletários, mas a ideia que eu tenho da vida, do mundo, da sociedade, da cultura, estão expressos de uma forma singela, como você falou, e gostei muito da leitura que você fez, embora não tenha lido o livro, que eu falei que você percebeu o espírito, que eu acho que nós vivemos um momento em que nós temos que conviver com a diversidade, com a diferença de ideias, e garantir o espaço de poder conversar, de poder falar, de poder ouvir, sobretudo, né? E contornar o confronto, né? Aquelas reações que estão acontecendo hoje em dia entre nós, do ódio, né? Da desqualificação do outro. Então não quero fazer isso. Não faço na minha vida, e espero que a nossa sociedade amadureça e supere essa fase de uma polarização muito negativa, eu acho. Então, essa é a ideologia que está aí, não é panfletária, não é partidária, nada disso. É do jeito como eu me expresso, como é que eu sinto, né? Vendo as coisas, vivendo as coisas. E tem bastante coisa da década de 1960, e eu me lembro assim que quando eu comecei na militância política, teve uma época aí já na democracia, nos anos 1980, teve um general lá que decretou estado de emergência não vou lembrar o nome do general, e aí foi um terror, muita gente achando que aquilo lá seria estendido, né? Ia ter um novo recrudescimento da ditadura. Eu me lembro que lá em casa eu enterrei um monte de livro, panfleto, aquela coisa toda. E eu tô vendo aqui que você retomou algumas coisas, né? Por exemplo, Primavera, escrito lá em 1968. Sim. Você fala Ecos da Greve em 78 também. Sim, sim. Acho que foi uma das primeiras greves da Unesp. Sim. Eu me lembro... Da Unesp não, das 3 universidades, um mês, as 3 universidades ficaram paradas. Eu lembro que nesse período aí a gente tinha umas professoras de biologia e de ciências que elas iam dar aula. Foi quando eu comecei, eles acharam que eu era um bom orador e me chamaram para uma manifestação lá do centro acadêmico. E aí? Eu fiquei, eu adorei, porque aquelas mulheres bonitas tudo achando eu lindo, então eu achei lindo. Eu nem sabia o que eu estava fazendo lá. Mas, e como que foi
a vida política guardando esses papéis aí? Porque era uma coisa de muita atenção, né? Você enterrava essas coisas, escondia esses artigos os aí ou não? papéis de que você falou também eu os tinha, né? E tinha que enterrar. Então tinha um dos filhos brincando no quintal com água e tal, né? No pé de um limoeiro lá, e falou: pai, o que eu achei aqui? Aí desenterrou. Eu falei: menino, dá isso aqui. Newton Mas Cruz, olha que o nome do situação general. horrível, que coisa horrível que nós vivemos, você poder ter que esconder Enterrar o que livro. você pensa, livros que você lê, de que gosta, né? Então, enquanto eu hoje, né, como tantos outros, quer dizer, nós temos que prezar o momento que a gente vive, em que pesem os percalços, em que pesem os tropeços, né, as dificuldades, prezar esse espaço democrático que a Constituição de 88 nos trouxe, a liberdade política, a liberdade da fala, liberdade da ideia, a liberdade do culto, são coisas fundamentais para a nossa existência, para o desenvolvimento humano, né? Isso é o que a gente deseja, porque quem viveu como nós, e eu coloco no livro, na parte introdutória, onde eu falo das circunstâncias, né, a decisão de escrever, eu coloco sempre essa ideia, que nós somos sobreviventes. Nós somos, quem é da década de 30, eu sou da década de 40, né? Então, uma década anterior, que a gente pega a época do Estado Novo. Quer dizer, aqueles que são de 30, que estão vivos, são sobreviventes, que foram épocas de muito conflito, de muita violência, de muita perseguição, né, e eliminação física de muita gente, de opositores. E nós, trilhando esse caminho aí, né, como jovens, depois como já adultos, né, depois como pessoas maduras, então eu não deixo nunca de pensar que muitos ficaram ao longo do caminho por questões de ideias, de posições, né? E que nós, ainda que estivéssemos, né, afinados com a compreensão da mudança social, nós estamos aqui podendo falar, né, discutir, divulgar, né, um livro que saiu agora, né? E eu rendo sempre muito homenagem àqueles que ficaram no caminho por essa razão, não pela morte natural, mas cujas vidas foram tiradas de uma forma fora de hora, né, extemporânea e violenta, né? Nós estamos vivendo um momento agora, você vê que essa questão da polarização, me permita comentar sobre o livro, né? Ainda estou aqui, do Marcelo Rubens Alves, né? É isso? Isso. É o nome. Do Marcelo, que ensejou o filme, né? Ainda estou aqui, que está lá indicado para o Oscar, né? A discussão que se passa aqui no Brasil é uma coisa ridícula, é uma coisa que não dá para a gente aceitar como natural. Quer dizer, em vez de ficar feliz com uma obra dessa que vai atingir, pode atingir o topo, né, da avaliação da cinematografia mundial, então ser criticado, porque está fazendo, quer dizer, abordando uma fase triste da nossa história, né? Da maneira como os laudos, os autos e tudo que se apurou, quer dizer, trouxe para a gente a luz da verdade, não é isso? Isso. Então, gente que combate. Então, meu livro não alimenta esse tipo de coisa, ao contrário. Eu procuro semear a compreensão, o entendimento, a gente se desenvolver como seres humanos. Você falou de humanismo, eu me alinho muito com a ideia, fui ver que eu era humanista, né, como tantos outros, né? Então... Ô Luiz, a vida inteira, eu te conheci então, como eu disse, lá no começo dos anos 80, e às vezes a gente ia algumas reuniões na sua casa, você chamava sua mulher de Mu, mas não é Nair o nome, mas Mu daqui, Mu de lá. E finalmente eu descobri na semana passada o que significa o Mu. O Mu é mulher, minha mulher. Haroldo, Eu levei 40 anos para descobrir. Eu ficava constrangido de perguntar, então, Mu. É mulher. Uma pessoa amiga, né? Grande amiga daqui, escreveu. Será que passou na revisão, pegou essa dedicatória, né? A Maria Alice fez a revisão, né? Maria Alice, amiga, professora em Campinas, autora de vários livros, né? Mas o Mu é meu. Eu falei, é uma intimidade, é o jeito que eu chamo a minha mulher, né?
Aí a pessoa gostou, adorou, né? Falou, que beleza, tal. E é bonita a poesia dedicada a ela aqui. Quando se conheceu, Anair? Qual que foi? Na página 50, 30 anos, a querida Mu. Desde o primeiro dia havia em mim o que? É de Sapoti, em você, a cor. A partir de então, de amores, os dois repletos se ennovelaram-se num só teto e desfizeram-se um no outro. Éramos sós, viramos nós, com prazer desperdiçamos pedaços de nós, vivos e sós. O recomeço de posteridade e eternidade. Acho que você está falando dela e dos filhos aqui, né? Isso, é o que fica de cada casal, de cada família, é isso aí. Meu pai chamava minha mãe de tchô. Despedaçamos em pedaços, né? Você falou despedaçamos. Então é isso, minha querida mulher. É. Eu ficava olhando, que cacete é esse? É Nair. Você conhece a Nair? Fala, mas você é Mu? Mu, mas que coisa. Agora que eu sei que é. Bom, Luiz, e esses livros certamente vai ter nas livrarias aqui da cidade de Botucatu, lá em São Paulo. É o Pedro, né, que está fazendo, veterinário. O Maurício, veterinário. O Pedro é especialista em informática, né? Rodolfo. O Rodolfo, que está lá em Pedro Comunicação Social. Isso, que trabalhou inclusive lá na prefeitura. Era o especialista em contrato. Aliás, acho que um pouco dessa... Deixou lembrança. Acho que um pouco esse escritório que a prefeitura de projetos germinou com ele lá. Que foi vereador, o Sleiman. O Sleiman e ele, né? Sim. O Pedro esteve em Brasília pegando toda a tecnologia lá e implantou aqui naquela época lá. Mas e o que seus filhos falaram do livro, Luiz? Antes de você falar dos locais de venda, aquela coisa. Não tenho ainda nenhum retorno não dele. Tem. Espero que esteja gostando, né? Só do Rodolfo, que fez a coisa que ele o tempo todo, ele não fala nada, ele só fica olhando. Mas olha. E tá muito bem editado, então, falando do trabalho dele, esse livro tá muito bem editado, a gente percebe assim que tem um cuidado, inclusive, nas métricas, o tipo de letra que está sendo utilizado, esse papel fosco aqui que não dói na vista, enfim, tem um monte de conhecimento que só quem trabalha na diagramação, na produção de livro, é capaz de perceber. Então, é um livro agradável, de fácil manipulação, ele não briga na mão, e é gostoso de ler, e eu faço convite então para vocês procurarem o livro do meu amigo aqui, Dr. Luiz Roberto de Oliveira, Escritos de uma Vida, Poemas e Crônicas, onde ele conta um pouco da história de vida dele, de estudante, de militante político, de músico. Ele não falou aqui, mas ele também teve um grupo de chorinho, eu me lembro quando você... 91. Como que chamava? Veio uma vez... Outros tempos. Mas veio uma vez... você era do grupo de cultura da AD, não era? Da AD também, sim. E aí vocês trouxeram um cara que tocava bandolim, banjo, eu não lembro. Um conjunto de chorinho? Era um conjunto de chorinho. Sim. E aí teve... Do Evandro e seu conjunto. Não, era um cara de São Paulo, famoso. Pois é, o Evandro de São Paulo. Não, ele tinha um nome. Bom, eu não vou brigar com você por causa do nome, porque eu não lembro também. Mas não era. Era um músico afrodescendente, cabelinho... Trouxemos lá na... E aí você foi, em nome da AD, você o recepcionou lá no Chaiô e eu fui fazer uma reportagem. Aí que eu descobri que você era Paulinho de alguma coisa, Paulo Nogueira, alguma coisa assim. Nossa, Haroldo, não tô me lembrando. E aí eu descobri. E aí lá no Jardim Piabiru você montou acho que é um ferroviário. Sim, com o Oswaldo, e com os o filhos. Serafim também. O Bruno, Marcelo, Serafim. Isso. O Flávio da Flauta, que também já morreu. Foi o conjunto Outros Tempos. Foi uma experiência, eu queria ter a experiência de tocar chorinho, né? Violão, num conjunto de... Então foi uma experiência espetacular que eu tive. Então agora em abril, março vai ter a sua partitura das músicas aqui na banda ou na orquestra, né? Bom, na orquestra essa valsa, eu conversei com o maestro e se eu conseguir esse arranjo, e quem sabe ele põe no concerto dos autores de Botucatu. Mas isso não é certo ainda. E as músicas e partituras vão sair no segundo volume, que é o próximo livro, que já está praticamente pronto, né? Uma continuidade desse ou é esse livro O que Sou ampliado? e Canto. Não. O que Sou e Canto. Aí no outro formato. No formato de um livro de canções, tipo songbook, né? Quadrado, 24 por 20, papel
papel aquele com brilho, né? Papel vai couché. ter fotos, vai ter imagens da época de teatro, da época de festivais, né? Tem um monte de documento, um livro importante assim, que vai retratar e documentar uma época, né? Vivida lá em Ribeirão. Mas não só, aqui em Botucatu também. Mas, Haroldo, então eu comecei falando que nós estamos cumprindo agora o quarto ciclo, o último ciclo da produção de um livro, né? Que é fazê-lo circular, que é divulgá-lo, né? Levá-lo ao consumo, porque aí é com ele, né? Aí agora o que falta é ele, a relação dele com os leitores, tá? Paulo Moura era o cara. O Paulo Moura, saxofonista. Moura. Isso. Saxofonista, veio dar um curso aí, fez uma oficina, é verdade. Paulo Moura. Esse camarada que eu tava lembrando. Grande saxofonista, do Carioca. Bom, eu cortei o C aí. Não, mas é para falar isso que eu estou achando, não sei o tempo que nós temos, mas estou imaginando que a gente vai caminhando para os finalmente, dizer da grande alegria. Eu já cumpriu, quer dizer, a expectativa que eu tinha com o livro, né, que a gente pode ter uma parte dela já está uma coisa espetacular. Isso aqui, essa entrevista, se convidar, a gente está conversando aqui, eu sei que nós estamos conversando com centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, que são os ouvintes e os espectadores da Clube FM, né? Então, mas no contato direto com as pessoas, estou tendo retornos muito, eu estou sentindo agora, como autor, o carinho que as pessoas em geral, desde crianças até velhos, o carinho que tem com uma pessoa que faz um livro. Puxa, mas você fez um livro? Há 2 dias, uma professora minha de Pilates, né? Ela falou, você é uma pessoa famosa. Eu falei, eu não sou famoso. Por que eu sou famoso? Não sou famoso. Mas você escreveu um livro, né? Então, um apreço, assim, um carinho. Já fiz 2 pré-lançamentos. Um em novembro, lá em Ribeirão Preto, com a minha turma de formatura da medicina. Nós comemoramos o 55º ano de formatura, nós somos 69, então 55 anos. Então a gente se reúne todo ano. Lá tinha 21, de uma turma que agora está com 54, 21 estavam presentes com as suas famílias, né? Lá eu fiz a reserva do livro, falei, vai sair o livro, tinha um cartaz mostrando essa capa, né? E aí houve reservas naquele dia lá. Lá não houve conversa, só foi a divulgação e as pessoas encomendaram e eu há 2, 3 dias eu pus no correio aqueles livros, né? Já foram uns 20 livros, já estão nas mãos do pessoal longe daqui, inclusive em Minas, no Paraná, né? Tem pessoas. Depois, eu fiz agora, nesse final de semana, eu tive em Águas de São Pedro, na colônia, eu, Nair, filhos e netos, né? Nós passamos uns dias lá e aí programamos para a segunda noite uma roda de conversa sobre o livro. Também teve uma divulgação lá na cantina, né? O livro estava lá exposto para quem quisesse comprar, já adquiriu o livro e fizemos um bate-papo à noite. Uma coisa assim, um retorno espetacular. Tem 20 pessoas, tem fotos, nós vamos usar na divulgação, mas muito retorno, muito carinho. Então, para mim já cumpriu. E ontem, eu fui, antes de ontem, em livrarias locais. Então já está acertado com a Papiros, vou começar por ela. Um abraço ao Nilson. Isso, o Nilson. Falou, tudo bem, aqui não tem lugar para lançar, é pequenininho, mas o livro vai estar exposto, vai ser um ponto de venda. Eu não fui na São Francisco, vou falar dos 2 ainda que não é certo. Vou passar na São Francisco, se puder expor, tá lá, vai estar disponível. Mas já em 2 lugares... Tem uma livraria também no shopping, né? No shopping, fui lá, não encontrei o gerente, vou voltar lá para ficar exposto nesses 3 lugares aqui. Agora, com certeza, na livrariazinha que fica ali na Cardoso de Almeida, né? Na Cardoso, perto da São Benedito, perto do prédio onde nós estamos morando agora. Cardoso, 1207. Livrariazinha faz parte do Instituto Giramundo. Agora você sabe, da Bia e do Rodrigo, né? Mas tem a Alessandra que toma conta. Já divulgou hoje.
falou da minha ida lá, deixou o livro que está à venda, então foi um elogio assim. E vai ter um dia de lançamento aqui na cidade, porque você também escrevia lá naquele que a Jennifer fazia, Haroldo, né? obrigado. Você, o Caldas, um monte de gente. É o meu entrevistador. Quer dizer, eu agradeço muito, né? Entre outros, a APEB, a existência da APEB em Botucatu, e particularmente a Jennifer. Está explícito o agradecimento no livro, porque foi o início. Quando eu resolvi escrever na década de 90, meados de 90, eu comecei a frequentar o Centro Cultural e lá nasceu a APEB, estava nascendo a APEB. E aí soltou uma coletânea literária todo ano, desde aquela época. Eu participei de muitos, então aqui tem algumas das publicações lá da coletânea, eu incluí aqui, porque agora espero abranger um público muito maior, né? Então, um agradecimento explícito à existência da PEB, que é um espaço para iniciar muitos escritores ter chance de mostrar os seus trabalhos. A Jennifer agora virou ciclista. Pois é uma pessoa muito dinâmica, a Jennifer. Ô, Luiz, trabalhou comigo. E no caso, assim, em Botucatu, fora a livrariazinha, é assim Sim, mesmo? Livraria Encantada, lá na Demétria, também tá certo. Tá lá o livro, aí sim, em meados de fevereiro, vai ser organizada lá uma noite lá, um acontecimento à noite, onde que eu estarei presente e fazer essa roda de conversa. Talvez ler algumas coisas, aí será oferecido bolo, chás, etc. Você pretende também colocar isso na Biblioteca Municipal, na Secretaria de Cultura? Sim, não deu tempo de eu fazer essas entregas. Para alguns autores locais, que eu presto reverência aqui agora. Tá, por exemplo, professora Maria Amélia. Nós estamos aqui conversando com o Luiz Roberto de Oliveira, que está fazendo o lançamento do livro Escritos de uma Vida, Poemas e Crônicas. É um livro que reúne a história de vida dele desde o tempo em que a dona Laura pintava e até agora, o momento que ele se aposentou, ocupou o cargo de secretário, e de tanto deixar ele falar, ele ficou de boca seca, secou a garganta, e com ele eu aprendi que, com a medida que a gente vai ficando velho, a gente seca a boca, e tem muita gente, né, Luiz? A Nair que me contou, que morre afogado, morre de boca seca. Engasgo. Tome cuidado com o engasgo. Mas então é isso, a Livraria Encantada, em meados de fevereiro, vai fazer uma roda de conversa lá, e vai ser divulgado, com certeza. Na livrariazinha também, quando eu estive lá ontem, falou, vamos fazer aqui também. E muitos amigos aqui de Botucatu, quando vai ser o lançamento. Então não tem nada previsto ainda, mas nós faremos, onde tiver a oportunidade de poder conversar não tanto pelo livro, mas da produção cultural, da criação, da importância que tem a cultura na nossa vida. Então nós vamos estar presentes. Desculpe. Tá certo, Luiz. Aproveitando então que você tá tossindo e tá perdendo fôlego aí para falar, né? A gente vai indo para os finalmente, agradecendo sua disposição de vir na manhã deste sábado aqui, dividir um pouco da sua história, um pouco da sua aventura na vida, aqui, especialmente aqui em Botucatu, aonde, do ponto de vista acadêmico, imagino que teve várias gerações de médicos, né? Que tomaram conhecimento das doenças de pobre e das doenças dos ricos por conta do Departamento de Saúde Pública. Sei do seu esforço como chefe, né, na criação do Centro de Saúde Escola, junto com um monte de gente, valorizando a saúde pública, aqueles núcleos populares de saúde que você, as duas ex-diretoras da faculdade tinham, né? A Diná, a Cecília, a Teruê, que faziam lá no Jardim Piabiru uma série de ações. Na sua história política aqui também, sobretudo nesse último período em que você dedicou, né, todo o seu conhecimento, habilidade para construir esse grande projeto de cultura que ainda é executado na cidade de Botucatu. Por você ter sido um bom pai, um bom amigo, então, muito obrigado por tudo e pelo livro aqui, tá? Eu que agradeço, Haroldo. E teu livro já está escrito, viu? O seu livro já está escrito. O meu? Já está dentro de você aí, porra. A tua cultura, agora é só pôr no papel e divulgar uma cultura. Mas essa é a parte difícil, é difícil escrever sobre a gente, né? Escrever é difícil, é um trabalho árduo. Eu escrevo lá. Não é sobre a gente, é das coisas que estão com você.
Porque às vezes falar de você, pô, mas quem sou eu de falar de mim e isso aí poder interessar alguém? Eu tenho que ser capaz de traduzir emoções, impressões, preocupações, né? Que você imagina que seja de muito mais gente além de você, né? Que aí ganha uma dimensão mais universal. E você já tem esse livro, como todos, cada um de nós tem. Alguns se põem a esse trabalho. Meu livro é canônico, é impublicável. Pois é. Luiz, obrigado. Mas olha, estamos terminando, Haroldo. Só para dizer que vai ter o livro, é claro, com o e-book, né? Está em preparação. Eu preciso fazer o ISBN dele. Eu encaminho agora, semana que vem. Desculpe. Todo mundo me desculpe. Então vai estar na Amazon e tantos outros locais de divulgação. A Amazon estará também. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpem pelo cansaço da voz agora. Um abraço a todos. Espero que eu tenha atingido, o nosso papo tenha despertado o interesse de todo mundo que está nos vendo. São pessoas amigas, carinhosas e também inquietas, né? Que se indignam com as coisas que a gente vem vivendo. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado a você, Luiz. E quando você tiver, então, os endereços aí para o livro eletrônico do Amazon, passa pra gente que a gente divulga aqui. São 9 e 1.